Adversário do Grêmio, como a gente está vendo aí, também não vem de uma boa sequência, né? Ainda não conseguiu vencer sob o comando do Filipão e está no meio de outra discussão agora, né? Uma discussão extracampo, a questão da transformação do clube no modelo de SAF. Para falar disso, vamos pedir ajuda aos nossos especialistas, né? Se juntam a nós agora o Rodrigo Capello e o Irlan Simões. Capello já tá a postos. Bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto, Tim, Simas. Veja só como são as coisas, né, Barreto? Geralmente, por falar de negócio, eu sou alinhado mais assim como, não, o liberal, o Capello quer vender todo mundo, quer vender os clubes e tal. E o Irlan tem um perfil mais associativista, democrático, que defende a parte popular, a participação popular. As SAFs do Brasil são tão esquisitas e são histórias tão mal contadas que eu e o Irlan geralmente estamos alinhados. Vocês vão perceber isso, né, nas críticas que a gente vai fazer hoje aqui sobre a SAF do Atlético. O Irlan já está com a gente? Então tá bom. Então bom dia, seja bem-vindo à redação. Alinhado com o Capello? Aliado, Frente né? popular. Aliado. Temos um frente Não tá popular. preocupado aí. Bom dia, Barreto, bom dia, Tim, bom dia, Simas, bom dia, pessoal de casa, bom dia, Capello também. Não tem como não estar um tanto perplexo com o andamento dos fatos, tanto na SAF do Galo quanto em várias outras SAFs, né? Mas a gente está falando agora de um caso um pouco mais extremo, do ponto de vista do atropelo das decisões, né? Da velocidade que o processo se deu, e enfim, a dificuldade de achar informações mais precisas, mais concretas, mais sólidas do que será esse negócio do Galo, né? Então a gente vai trazer, a parte dos números, evidentemente, vai falar com o Rodrigo Capello, a gente vai trazer algumas questões políticas também desse processo do Galo, porque isso está muito relacionado ao que é o próprio clube, né? Como é o clube Atlético Mineiro ao longo da história, clube muito fechado, muito restrito, né? Bem encastelado, que resulta na sua venda da SAF, né? O momento mais importante da história do clube, numa decisão que tomou basicamente menos de um mês, e muitos dos documentos importantes sequer foram disponibilizados aos votantes, né? Aos conselheiros do Clube Atlético Mineiro. Já aconteceu, como a gente mostrou aí no GE. Globo, né? Está aprovado e alguns dos números estão na tela aí, na nossa página. 75% da SAF por 913 milhões de reais para a Galo Holding. Situa esses números aí pra gente dentro do que a gente já se acostumou a ver, né, Capello, no cenário da SAF aqui no Brasil. O número principal dessa história é a dívida. O Atlético hoje tem uma dívida de 1,8 bilhão de reais. E essa dívida, ela vai ser assumida integralmente pela SAF, né? E a SAF vai fazer uma promessa, ela tem uma promessa de investimentos. Nisso é parecido com as outras SAFs. Porém, os números são muito maiores, porque quando a gente falou de dívida de Botafogo e Cruzeiro, que era cada um de 1 bilhão aproximadamente, a gente já ficava espantado. E no caso do Atlético, a gente está falando de 1 bilhão e 800. Então o Atlético ele levou essa dívida a um patamar muito maior. E aí, o que vai acontecer? Desses 913 milhões que são dados como aporte, 313 milhões são conversão de dívida, que Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, mas especialmente os Menins, eles são os principais credores, são eles que colocaram esse dinheiro anos atrás, quando o Atlético estava contratando um monte de jogadores, qualificando o elenco, ganhando Copa do Brasil, ganhando o Campeonato Brasileiro, aquele dinheiro que a princípio foi colocado como um empréstimo sem juros, pelo fator torcedor, né? A gente chamou eles de mecenas esse tempo todo. E agora a gente está descobrindo que não é exatamente um mecenato, né? Porque mecenas, se a gente for buscar lá na história da arte, eram os caras que financiavam Michelangelo, Da Vinci, só que no fim das contas eles não eram os donos da Capela Sistina. E no caso do Atlético é isso que está acontecendo, né? Eles colocaram esse dinheiro como um mecenato, sem juros, sem prazo para devolver, fiquem tranquilos. Agora fica claro qual era o negócio desde o começo, né? O Atlético está compondo uma empresa e está convertendo esse empréstimo que foi feito sem juros em participação sobre o clube. Então ele está tendo um benefício muito claro em relação ao ativo que ele está ganhando. E então, voltando ao número, né? 913, 313 é essa conversão de dívida, os outros 600 vão ser aportados em dinheiro novo, que precisa ser usado necessariamente para pagar as dívidas, porque o Atlético está numa condição financeira dificílima, né? E aí tem um ponto que eu acho curioso, né? O Atlético ele divulga essa SAF como é a maior SAF do Brasil, porque ela tem os maiores valores envolvidos. Como se isso fosse bom. Como se fosse bom que um clube tivesse chegado a uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões de reais e que agora se vê numa posição em que não tem saída, né? E as pessoas falam isso na política do Atlético para defender a SAF. Não tem saída, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer porque endividou até chegar a esse ponto. E foi endividado pelas mesmas pessoas que estão comprando. Porque as mesmas pessoas que tomaram as decisões no Atlético nos últimos 3 ou 4 anos são as pessoas que agora estão tomando posse do ativo e estão comprando o Atlético. Então, eu não sou contra a SAF do Atlético, Barreto. Isso, claro que quem me vê criticando vai falar assim, pô, mas você também queria o quê? Você é contra? Não é isso. O problema não é ter uma SAF, o problema não é ter investimento, assumir a dívida. Tudo isso, no cenário atual, meio que não tem o que fazer mesmo. Não tem para onde escapar, né? Até porque o Atlético foi ao mercado buscar investidores e não encontrou. Então, a solução caseira é a solução que tem. Agora, quando a gente olha para a história como um todo, é para ficar perplexo mesmo, como disse o Irlan, porque é uma história, assim, muito, muito, muito peculiar do futebol brasileiro, muito diferente das outras SAFs, porque nas outras SAFs tinha dívida, tinha dirigente responsável, mas teve uma negociação com um terceiro que aconteceu, né? No caso do Atlético, são as mesmas figuras entre a ponta que vende e a ponta que compra, conflitos de interesses evidentes para qualquer um. É uma história muito, muito peculiar. Caio Silvio Mecenas, estou falando com cola porque estou aqui na frente do professor, não posso cometer erro, né? Viveu de 70 a 8 a.C. e ficou conhecido por ser um patrono das artes, né? Tinha um ciclo literário que incluía Horácio, Virgílio e Propécio, mas era conselheiro do imperador. Então, quer dizer, Isso. também não quer dizer que tudo ali era só bondade. Não, mas aí o Rodrigo está se referindo ao fato que lá no Renascimento, porque o Renascimento, muito depois disso, buscou revalorizar a cultura clássica greco-romana. Aí surgiram aqueles mecenas que, em busca de prestígio e status, chegavam lá, patrocinavam artistas, né? Como Michelangelo, o Papa Júlio II patrocinou Michelangelo, os Médici com Leonardo da Vinci. Aí da época que Mecenas já virou... Aí Mecenas virou uma expressão, né? Um adjetivo vulgar, é um mecenas. Quem incentivava as artes. Exatamente. Mas não necessariamente só por bondade, só por generosidade. Isso aí tá me parecendo só passar por Irlanda. Você sabe que quando o Brasil ficou independente, rapidamente, o Brasil negociou com Portugal o reconhecimento da independência. E aí Portugal e o Brasil chegaram a uma conclusão. O Brasil precisava indenizar Portugal.
Como o Brasil não tinha o dinheiro da indenização, o Brasil conseguiu um empréstimo junto à Inglaterra para indenizar Portugal com esse dinheiro. Como Portugal devia à Inglaterra, o dinheiro que o Brasil pagou a Portugal voltou a Londres. Então a Inglaterra emprestou o dinheiro para o Brasil, que pagou para Portugal, que devolveu para a Inglaterra. Que ainda ficou com uma dívida para ser paga, né? Exatamente. Interessante. Uma movimentação interessante. E Elan Simões, vamos lá agora, vamos com você. Vai ser um pouco mais difícil encaixar os atores aí, mas é uma coisa meio parecida, porque, claro, Capelo vai poder até detalhar mais os números se for necessário, mas assim, ficou um malabarismo, né? Você vai vendo aquelas bolinhas balançando lá, e você não sabe mais o que é dívida, o que é conversão da dívida, o que é patrimônio líquido, e assim, não é só a gente que está analisando, não, né? Assim, há uma grande quantidade de pessoas, inclusive especialistas em direito empresarial, direito esportivo, etc., que não estão conseguindo compreender como esse número surgiu. Né? A dívida todo mundo sabe que é gigante. A necessidade da SAF, todo mundo tem um certo acordo, né? Apesar de que as causas, né, disso precisam ser discutidas também, não pode passar por cima disso. Como entra uma holding por fora e outros conselheiros, além dos 4R, vão entrar na holding, o Galo fica com 25%, a transferência do estádio e do CT para a SAF, que é algo que não estava sendo feito em nenhuma outra SAF, e é totalmente incomum em outros países. Tudo isso é bem difícil de colocar num quadro e explicar, principalmente o torcedor do Galo, que está bem dividido nesse momento, né? Tem torcedores que acham que pelo fato dos mecenas terem dado títulos nos anos recentes, ajudado o Galo a não cair, como o Cruzeiro, né? Sempre fica aquela relação de comparação. Por outro lado, tem outros que têm uma visão mais crítica, na verdade, mais realista, de que esse processo ele é muito complexo, muito confuso. É um processo que não foi transparente o suficiente, ele foi apresentado de 3, 4 formas diferentes do último ano para cá, né? Inclusive com a chegada, um suposto investidor norte-americano ficou 6 meses apresentando documentos para no final dessa discussão toda aparecer que ele não apresentou garantias financeiras e convenhamos, né? O Galo é feito de empresários com muita experiência no mercado, existiam 2 grandes firmas de consultoria assessorando o Galo. É muito estranho imaginar que depois de 6 meses vão se descobrir que um empresário, que inclusive, pelo que se diz, passou por outras SAFs de clubes brasileiros e não foi aprovado, né, enquanto potencial comprador, sequer foi aprovado enquanto potencial comprador, ele ficaria 6 meses no Galo, né, esperando esse dinheiro passar. Mas, enfim, essa é outra história. Eu diria que esse caso da SAF do Galo não tem precedente, é algo completamente novo. Estou estudando esse assunto há mais de 10 anos, fiz doutorado, estou estudando isso também, acompanhando como se deu em outros países, e eu digo que não tem nada parecido com isso com o que o Galo fez. Né? A relação de hiperendividamento pelas mesmas pessoas que depois vão se apresentar como salvadores e comprar essa SAF, se tornar dono de um patrimônio de um clube de 115 anos, com uma torcida de 9 milhões de torcedores, inclusive com um estádio e com um centro de treinamento, é algo totalmente novo, algo totalmente inédito, fora a parte política que é preciso a gente destacar aqui também, Barreto e amigos. A apresentação se deu mais ou menos no dia 30 de junho, a apresentação do modelo da SAF que não poderia ser evitada pelo Galo, como o Capelo falou, né? O discurso é sempre esse, era a última alternativa do Galo. Tá, ainda que fosse, né, ele foi apresentado 30 de junho. A deliberação já foi marcada para o dia 20 de julho, né? Menos de 30 dias de diferença de um para outro. Isso já seria problemático, porque mesmo que tivéssemos ali dentro do Galo uma oposição organizada, pessoas extremamente preocupadas com o Galo, ou que representassem, por exemplo, os interesses da torcida, que teve um grande número de torcedores que se organizou para criar um movimento popular para evitar que essa SAF se desse do jeito que se deu, né? Sem debate, sem explicação, sem transparência, mesmo que isso fosse tudo limpinho do jeito que está, foi uma SAF sem detalhes sobre valuation, ninguém teve acesso à metodologia do valuation para chegar nesses números confusos que nós estamos dizendo aqui, é uma SAF que não apresentou o acordo de acionistas até o dia da votação, né? Ficou durante semanas, né, cobrando esse documento. E o acordo de acionistas basicamente é a regra do jogo dentro da SAF. Qual o papel da Galo Hold, qual o limite da Galo Hold, qual a participação da associação, quais os direitos da associação, caso entre novos investidores, como vai ser essa negociação, quais os limites, tudo isso passa por esse documento. Esse documento não foi apresentado até o dia da votação. No dia anterior, soltaram um PDF com 6 páginas, com, enfim, informações muito soltas, muito imprecisas, e esses documentos costumam ter centenas de páginas. Né? E aí os conselheiros que pudesse votar, ele teria que ir na sede do Galo, com a votação em curso, pedir o documento e tentar lá estudar o documento enquanto os votos iam pingando favoráveis à SAF. Mais ou menos esse processo político que se deu, não tem como achar isso natural. Né? E ainda também faltou o estatuto social do clube, que é uma coisa básica. Então, assim, já seria esquisito em vários sentidos, o processo sequer seguir os ritos naturais, e é bom lembrar também, o Galo é um clube extremamente fechado, como eu mencionei anteriormente, um clube que, para ser sócio, você tem que ser sócio dos clubes sociais, né, das estruturas dos clubes sociais, não sócio-torcedor, não tem nenhum tipo de direito político, as pessoas envolvidas com futebol, né, são sócio-torcedores, o Galo na veia, né, que é o plano que eles têm, não tem direito político dentro do Galo, e essas pessoas que têm direitos políticos, são sócios dos clubes sociais, elas, no máximo, podem participar da eleição de conselheiros efetivos, né? Aqueles membros do Conselho Deliberativo que são eleitos pelo sócio. O presidente é eleito dentro do Conselho Deliberativo. A deliberação da SAF se deu apenas pelo Conselho Deliberativo. Isso é importante porque em todos os outros clubes, o órgão soberano do clube era a Assembleia Geral e não o Conselho Deliberativo. Né? No Galo, ele é tão fechado que o órgão soberano, no Estatuto, já escrito, é o Conselho Deliberativo. Isso é extremamente problemático porque torna o debate cada vez mais restrito, cada vez mais fechado, muito menos, né, aberto para o conjunto dos torcedores do Galo. Esse Conselho Deliberativo, já passando a bola para vocês, deveria ter 420 conselheiros, hoje já tem 414, porque tem uma das categorias lá que são os conselheiros natos, que não se renovam mais, e assim, na medida que alguns deles morrem, o número vai diminuindo. Então, dos 414 conselheiros do Galo, apenas 150 são eleitos.
Isso é dizer, né? Um número muito menor do que a metade dos conselheiros, eles saem de uma discussão política. Todo o resto é conselheiros grandes beneméritos ou natos, pessoas que estão lá de forma quase vitalícia dentro do Clube Atlético Mineiro. Ou seja, não tem discussão para além disso. Foi nobre a tentativa do torcedor de buscar mais transparência, mas politicamente era muito improvável que isso fosse repetido e o resultado foi muito claro. Logo no primeiro dia, né, foram 2 dias de votação decidido lá pelo clube, 273 votos pingaram positivamente. A SAF já é uma realidade, a não ser que algo vá para a justiça e consiga, né, reverter as irregularidades desse processo. E o presidente do Atlético, falando em entrevista à TV do clube, garantiu que o negócio é muito positivo. Simplesmente foi o clube até hoje melhor vendido do país. Talvez se somar aí dos grandes clubes vendidos do país, aí 2 ou 3, a nossa negociação talvez tenha sido até maior. Porque quando você faz o cálculo assim, que é 1 bilhão e 800 milhões de reais de dívida, essa dívida pertence à SAF, vai ser transferida para a SAF. O aporte agora paga parte da dívida, mas se tiver de pagar mais, os investidores vão pagar e o Atlético não tem que pagar a parte dele. O Atlético fez essa negociação, então vendeu por um valor muito maior, né? E não corremos mais risco, né? Com dívidas e má gestões, né? Agora é uma empresa. Aí, o presidente do Atlético falando de um valor que precisa ser calculado, Capelo, a gente precisa da sua ajuda de novo, juntando a dívida com o valor da venda, né? Eu fico sempre muito curioso com esse negócio de comprar uma dívida. Quem compra uma dívida certamente tem a expectativa de ganhar muito dinheiro, porque é dinheiro suficiente para pagar a dívida e ainda ter lucro em cima da compra, né? O que o Atlético faz nesse caso assim, é falar de valuation. Eu recomendo, deixa essa história de valuation para lá. Porque valuation é uma estimativa de quanto vale o ativo, aí você pega o valor da dívida e calcula que se 75% custaram 1,8 bilhão, então 100% o valuation é tal. É pouco prático, não facilita a vida para entender. O que tem de prático é o seguinte, a dívida do Atlético é de 1,8 bilhão de reais. E esta dívida está sendo assumida pela SAF, junto com todos os ativos, né? Então está indo o CT, está indo o estádio, está indo todos os jogadores, está indo o futebol, está indo toda a capacidade de geração de receitas que o Atlético tem. Então, no longo prazo, esse ativo, ele vale muita coisa, né? Eu digo aqui que os meninos estão fazendo um negócio melhor do que o Atlético, porque ele está pegando um ativo que vale muito. E por uma dívida que é muito alta, e aí eu fico, de novo, eu não sou contrário a esta SAF, eu não sou contrário aos meninos, eu não tenho nenhum problema com a administração, me dou bem, inclusive, com todos eles, mas quando o presidente do Atlético vem se gabar de que a maior SAF, porque ela envolve 1,8 bilhão em dívida, é como se eu dissesse aqui no programa, puxa, o meu cartão de crédito está mais estourado do que o de vocês, e agora meu pai vai pagar a conta. Olha, tô fazendo um belo negócio, não tô? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Desculpa, Barreto, eu não consigo manter a seriedade com esse tipo de argumentação, sabe? É a maior SAF do Brasil. Claro, vocês endividaram. E aí tem um segundo fator da mesma fala do Sérgio Coelho. Não, porque agora vai ser uma administração profissional, eficiente, que vai cuidar bem do Atlético. Mas é a mesma administração. É a mesma administração, são as mesmas pessoas, entendeu? O Atlético desde 2019, desde aquele fatídico momento em que perdeu a Copa do Brasil para o Afogados, a partir dali acabou o discurso de austeridade, acabou o discurso de vamos pagar as dívidas, começou um novo projeto, que ainda era na gestão do Sérgio Sete Câmara, que sai desse processo, né? Ele não fica para ser o presidente que manda pouco ou nada, quem assume esse papel é o próprio Sérgio Coelho, e de lá para cá o Atlético é administrado por estes mecenas, com as consultorias, com os seus profissionais, CEOs, diretor financeiro, que são pessoas sérias. Eu não estou criticando as pessoas, mas a mesma administração fica lá antes e depois, e isso é muito diferente de qualquer outra SAF. No Cruzeiro, claramente, quando a gente elogiou aqui que tinha que sair da associação civil, é porque o Cruzeiro não tinha mais condições de administrar, porque aqueles sócios, aqueles conselheiros, aqueles dirigentes amadores já tinham provado por várias administrações que não eram capazes de fazer aquilo funcionar e deixaram o clube se endividar até 1 bilhão. A gente está falando de 1 bilhão no caso do Cruzeiro. E aí vendeu para o Ronaldo, que assume o compromisso de pagar a dívida, mas que vem com uma gestão nova, totalmente nova. O Ronaldo não estava lá antes. No caso do Atlético, são as mesmas pessoas. Eles já estavam administrando o Atlético e agora vão administrar, sendo formalmente um ativo deles, mas agora a administração vai ser eficiente, profissional e moderna. É o discurso que me pega, Barreto. É o discurso que me pega. Eu não sou contrário à SAF, repito, sempre que o torcedor vai achar que não, você não quer que o Atlético seja grande, eu ouço todo tipo de bobagem de torcedor. Mas neste caso, assim, o conjunto da obra é um caso, de novo, muito peculiar. Essa situação é tão estranha que eu acho que criou um bicho com 2 cabeças. Uma criatura mitológica, que a gente pode chamar de Elan Capello ou de Rodrigo Soares. Né? Dentro dessa frente ampla, dessa bicho de 2 cabeças, tem um consenso entre vocês de como a coisa deveria ser feita agora? Ou agora vai começar a briga entre vocês de novo? O Elan já tinha chamado, não sei se era sobre isso especificamente. Não, posso emendar nisso aí também, Tim, porque a pergunta é bem pertinente. Claro, é uma SAF, né? O que se esperava é que pelo menos o processo da SAF seguisse os ritos que estão previstos no Estatuto do Galo. O problema está bem além, né, de querer ou não querer uma SAF, concordar ou não concordar. O modelo de SAF, às vezes, até independe da própria gestão da SAF. A gente está falando hoje de clubes que já são SAF e os resultados são diferentes, independente do aporte que foi prometido. Então, assim, o aporte será de 1 bilhão, de 3 bilhões, 4 bilhões, bom, depende de quem está lá dentro manejando esse dinheiro, né, e fazendo esse dinheiro virar resultado esportivo. Pode oferecer o que for. Se a gestão for ruim no clube e no futebol, não vai adiantar nada. É só dinheiro jogado no ralo. Né? E nesse sentido, tem um ponto aqui que eu queria destacar. Existe um artigo do Estatuto Social do Clube Atlético Mineiro que impede, proíbe que conselheiros do clube, ou seja, membros políticos com participação, com poder político dentro do clube, possam fazer parte de negócios com o clube. Isso é muito óbvio a razão, né? É evitar esse conflito de interesse. Já seria um conflito de interesse, por exemplo, um conselheiro ser um empresário de um jogador do clube.
Um conselheiro fazer parte a empresa de um conselheiro prestar um serviço para o clube. Tudo isso são vários problemas que acontecem em clube de futebol, todo mundo sabe que isso acontece, mas o Estatuto do Galo prevê que isso não pode acontecer. Isso se torna muito mais grave quando você fala que esses conselheiros vão ser donos do futebol do clube, porque eles serão donos do futebol todo do Galo, né? Vão pegar o estádio, vão pegar o centro de treinamento, vão pegar os contratos de jogadores, vão pegar propriedades comerciais, tudo isso vai passar para esse grupo, né? E aí também entender o desenho da SAF. 25% continua com a associação, tudo bem, 75% vai para a Galo Holding, e dentro da Galo Holding, aqueles antigos conselheiros que estavam, e vão continuar, no Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro, enquanto associação, né, enquanto clube, eles vão estar participando também, não só os 4 R's, né, porque está lá em um dos documentos bem rasos, divulgados ao público, tem lá 11% da Galo Holding será a participação da chamada FIGA, né, o Fundo de Investimento do Galo. Eu consultei o nosso colega Fred Ribeiro, tem acompanhado isso de forma fantástica, né? Trabalhado muito bem em cima do caso da SAF do Galo, ele é o setorista do Atlético Mineiro para o GE, e aí ele detalhou, ele perguntou isso recentemente tanto para o CEO Bruno Musi, né, que é a linha de frente da Relações Públicas do Galo sobre a SAF. Basicamente é um fundo que só torcedores do Galo, só conselheiros do Galo poderão fazer parte, né? 11% da Galo Holding, não 11% da SAF. É bom diferenciar isso. E para participar desse fundo, o que está previsto é que você entre com pelo menos R$1 milhão. A ideia é levantar 100 milhões através desse fundo de investimento. O mínimo para entrar, para ser cotista desse fundo, é entrar com R$1 milhão. Ou seja, outros conselheiros endinheirados do Galo também farão parte, com um poder muito menor, uma participação muito menor do que os 4R. Esse desenho também precisa ser explicado. Por quê? Porque então não foi oferecido para todos os torcedores do Galo? Por que ficou tão fechado entre os conselheiros e favorecendo o poder de quem já tem poder, né? E aí, como o Rodrigo falou, né, como é que o Sérgio fala lá, o presidente do Galo fala que agora teremos boa gestão, né? Agora deixaríamos de ter mais gestão. Mas são as mesmas pessoas, são as mesmas cabeças, né? Que diferença vai acontecer dentro desse processo, né? Como é que vocês querem convencer o torcedor de que tudo vai mudar agora porque vocês se tornaram um dono e antes ele era um dono só de fachada, né? Dono só na parte simbólica, não na parte efetiva do CNPJ. Enfim, são muitas explicações que vão ter que correr aí ao longo dos próximos meses, se o torcedor do Galo realmente continuar pressionando por essas explicações. Irlan Simões, Rodrigo Capello, obrigado pela participação de vocês no Redação de hoje.